Muito bem, mais um dia, mais uma mensagem do livro de Hebreus na presença do Senhor, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, de clamarmos, de orarmos, de buscarmos a Deus em um dia maravilhoso como esse, separado mesmo para o jejum, separado para a oração, separado para meditar e refletir nas Escrituras, na palavra de Deus em nome de Jesus. Temos visto a superioridade, o quanto Jesus é melhor e grandioso em detrimento de qualquer outra lei, seita, religião, sobretudo nas comparações com a própria lei de Moisés, mais especificamente o Velho Testamento, a lei e os profetas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E chegamos então a esse tempo especial de Hebreus no capítulo 12. E vamos falar sobre disciplina. É um assunto muito importante, aliás, está em voga nos dias de hoje, onde muitos cursos e muitos formadores e muitas pessoas, sobretudo da área de desenvolvimento pessoal, têm falado muito sobre isso. Isso mesmo, desenvolvimento pessoal diretamente relacionado com a questão da disciplina, que é um assunto amplamente difundido na própria palavra de Deus e em tantos momentos abordado pelo próprio Salomão, que é o livro de Provérbios de Salomão, a sua grandeza, a sua excelência e a sabedoria de Salomão, que sobressaía em muito e muito, como a própria palavra de Deus a todos, muito e muito, como a própria palavra de Deus referenda. Quero orar, apresentar a tua vida, clamar diante do Senhor em nome de Jesus, para que Ele venha a te responder. Não esqueça de você participar conosco do seu testemunho, do seu pedido de oração e indicar para mais e mais pessoas também esta mensagem em nome de Jesus, porque creio que assim como tem me abençoado, também vai te abençoar e Deus virá em teu favor para te honrar em nome de Jesus. Hoje está escrito Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo de número 4, isso mesmo, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, veja bem, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Pelo teor da leitura, eu já compreendo a importância realmente da disciplina. A grandeza da disciplina, como ele fala, que traz efeitos para aqueles que a praticam, para aqueles que a exercitam. E o fruto da disciplina é alcançarmos a justiça, versículo 11, fruto de justiça. Depois ele diz que a perseverança, a disciplina é para perseverança. E a perseverança, diz lá Tiago, que nos faz entrar na promessa de Deus.
Então, meu irmão, em nome de Jesus, aqui estamos diante de um caminho excelente de Deus, de um tópico e de um item de nossa caminhada pela fé, de nossa caminhada da fé, chamada disciplina, que vai realmente ser preponderante e fará a diferença, porque, primeiro, indica perseverança, e se indica perseverança, leva para a promessa, e que se desenvolvemos e tratamos disciplina, alcançamos fruto de justiça, e que essa marca, se você não sabia, possa hoje ser estabelecida na tua vida, que o teu caminho de disciplina te leva pela perseverança à promessa, e o teu caminho de disciplina te leva ao fruto de justiça. Promessa e justiça estão amparadas por um caminho de disciplina na presença do Senhor. Ora, o que é disciplina? Disciplina está relacionada a dois aspectos. Talvez pessoas possam explicar de muitas maneiras, mas eu simplesmente quero dizer o seguinte, de duas maneiras. Primeiro, disciplina está relacionada à obediência. Disciplina está relacionada à obediência. Não há outra coisa senão a obediência, e que eu e você possamos, em nome de Jesus, compreendermos esse sentido, e essa revelação de disciplina está relacionada à obediência. Como é difícil às vezes obedecer. Filhos para obedecerem os pais, pessoas para obedecerem a Deus, Israel para reverenciar ao Senhor, pastores para serem sujeitos à palavra de Deus. Hoje vemos as pessoas, elas pregam o que elas querem da palavra de Deus, mas sabe o que é bom mesmo? Bom mesmo é pregar a palavra de Deus como ela é. Isso é obediência. O caminho de disciplina, ele se dá realmente, é um caminho excelente de obediência na presença do Senhor. Isso se faz em algo grandioso e tremendo diante de Deus, e ele vem e ele realmente honra pela obediência. É aquilo que dizia o profeta Samuel a Saul, não é? Melhor obedecer do que sacrificar, porque o caminho da desobediência é o caminho, é a porta aberta para a rebeldia, e ensina Samuel que o caminho da rebeldia é o caminho da obra da feitiçaria, da idolatria. Imagine você como é grandioso esse, e a porta da desobediência se abre, daí a pessoa entra pelo caminho da rebeldia, e quando ela vai ver, ela está na idolatria, no culto de ídolos do lar, voltada para o seu próprio ventre, julgando a Deus e o mundo, mas nunca ela mesma alvo de algum tipo de correção. Então a disciplina é algo tremendo e que vem de Deus para as nossas vidas, por esse caminho excelente, por esse caminho de obediência. Amém? À luz do caminho da palavra de Deus, eu creio que a melhor forma da disciplina é esse, é o caminho de nós nos voltarmos para a obediência, porque está escrito que o Senhor corrige ao filho a que ele ama. Então, não significa que ele não ama porque ele vem corrigir. Exatamente, a correção, ela indica disciplina, e se indica correção e disciplina, indica em amor e zelo para que haja crescimento. O versículo 4, a vossa luta não é contra carne e sangue. Melhor dizendo, a vossa luta não é contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, não fomos disciplinados, não perseveramos, não obedecemos naquilo que Deus queria, e aí volta de novo o rolo, rebobina a fita e você começa de novo, você tem que passar de novo pelas mesmas etapas e pelos mesmos momentos. Em função de quê? Em função de não ter aprendido ainda a relevar os traumas, a superar as agruras e dificuldades, para realmente submeter o coração à vontade e ao caminho do Senhor. Filho meu, não menospreza a correção e não se desmais quando você está sendo reprovado, porque alguma coisa o Senhor está querendo te ensinar, ou quando você entra em uma aprovação, quando você passa por uma luta. Em nome de Jesus, a disciplina é para a perseverança. Se alguém está sem correção, alguém que não é corrigido, alguém que não aceita a correção de maneira alguma diante do Senhor, por exemplo, o que está escrito no livro de Sofonias, veja comigo, capítulo 3 e versículo de número 1 e 2, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor.
nem se aproxima do seu Deus. Veja, não aceita a disciplina, errou, falhou, falou, pisou na bola, meteu os pés pelas mãos, mas não quer ser corrigido, não quer ouvir, não quer sentar e ouvir, é reativo, é resistente, é um coração indomável. E isso não agrada a Deus. E daí a pessoa vai passar por cima de Deus e do mundo, mas ela vai voltar para o fim da fila. Eu não quero mais voltar para o fim da fila, eu quero, em nome de Jesus, ocupar o meu lugar. Não quero estar à frente de ninguém, mas também não quero estar atrás daquilo que eu poderia estar. Quem está entendendo? Por um caminho de disciplina. Aquela cidade, a geração que Sofonias ele está falando aqui é muito clara. Não atende ninguém, não aceita o conselho, dura serviço, não para ouvir, não aceita a disciplina, não confia no Senhor. Depois o versículo de número 7, eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. O Senhor está dizendo, olha, porque não aceitou a disciplina, porque não quis correção e ser corrigido. Veja, que o escritor de Hebreus, ele vem da superioridade e grandeza de Cristo, ele vem do crer e confiar, para exortação realmente, para uma firmeza da fé, em atitudes, em atributos realmente, e posicionamentos na presença do Senhor, para tratar profundamente aqueles que se perdem, sobretudo aqueles que se corrompem, e principalmente aqueles que não querem ser exortados e que resistem a serem corrigidos. Assim na sua morada seria destruída, segundo o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Ou seja, ao invés de se voltarem para o Senhor, eles foram se embrenhar em agruras e futilidades ainda maiores na presença do Senhor. Eu queria fazer um parênteses aqui dentro da própria Escritura para mostrar a você um paralelo, talvez que fosse importante. Hoje, todos os professores e ensinadores da área do coaching, do desenvolvimento pessoal, abordam o aspecto da disciplina, porque as pessoas são indisciplinadas, não têm horário para levantar, começam e param, deixam as coisas pelo caminho. Não quero me estender muito nisso, mas apenas com uma ilustração do meu ponto de vista, que me ajuda e talvez possa também te ajudar. Porque a disciplina com relação à palavra de Deus está relacionada à obediência. Ela está relacionada a obedecer a Deus, a que nós perseveremos na hora das lutas, compreendendo que Deus está nos disciplinando para que nós perseveremos e aprendamos realmente a viver com Deus e os caminhos de Deus. Mas nesse sentido do desenvolvimento pessoal, para a pessoa restaurar, tomar as rédeas, como é a frase que se usa hoje, ou empoderar as pessoas de vários aspectos, com a sua libertação emocional, dos apelos emocionais que geram suas fraquezas. Nesse aspecto, eu creio que a disciplina ela pode ser alcançada em duas maneiras. Primeiro, no presente e no futuro. No futuro, quando você coloca os seus sonhos, os seus grandes objetivos, a morar na Europa, a fazer um cruzeiro de transatlântico ao redor do Oceano Pacífico não, Atlântico, para chegar no Caribe ou chegar na Flórida, ou fazer uma viagem, uma coisa que seja grandiosa para você, por exemplo, para um lugar que tenha neve, para Moscou, para a União Soviética. Não existe mais União Soviética, a Rússia, né? Eu sou do tempo da União Soviética, imagine. Talvez seja uma coisa grandiosa. A disciplina, ela vai te ajudar, sabe de que maneira? Nesse exercício de desenvolvimento pessoal, quando você passa por momentos de baixa, de desistir, de parar, e você para no teu coração e olha para as coisas que estão distantes, para os seus alvos futuros, para as coisas grandiosas, para os seus sonhos que estão lá na frente. E você traz ele, eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não tenho como, vou desistir, vou parar. Primeiro lugar, olhe para os seus sonhos, isso vai te ajudar a viver disciplina. É óbvio que a disciplina está relacionada ao dia a dia, está relacionada ao presente. Mas olhar para as coisas do futuro, o desejo para um filho, o sonho de uma casa, me fortalecem. Olhar para uma visão e uma revelação grandiosa de Deus me fortalecem e me ajudam nesse exercício prático a não desistir da coisa que eu estou fazendo aqui agora, hoje. Porque por vezes somos tentados e tendenciosos a desistir porque vivemos essa prática sempre. Em segundo lugar, nesse aspecto do desenvolvimento pessoal, e por que não chamar tudo isso também de espiritual, a alusão do que estamos vivendo aqui, porque o Senhor estava reportando a Israel na geração de Sofonias, a que olhassem para as promessas, e as promessas estão lá à frente, a restauração e tudo. Mas em segundo lugar, seria aquilo que você olha para o presente.
E no presente, sabe por que as pessoas não são disciplinadas e não são obedientes e acabam parando e tudo? Porque elas não têm referenciais. Então olhe para o futuro, para as coisas grandiosas da promessa de Deus e dos teus sonhos ou do que Deus te revelou. Isso vai te ajudar a se disciplinar hoje, para você não desistir e não parar. Ok? Mas o que vai te dar realmente a lenha para você queimar hoje no dia a dia, porque olhar só para o futuro está longe, está distante, não bastaria. Mas para o dia a dia é você olhar para os teus referenciais. Qual o referencial teu? Qual uma pessoa de referência tua? Tem uma série aí no canal de Cura Interior, vai te ajudar. Tem outra série falando sobre superação que vai te ajudar. Mas qual a tua referência hoje? Talvez o teu pai, a tua mãe, pessoas humildes, simples, incansáveis, mas que tem o lugarzinho deles garantido, não deve nada para ninguém. Talvez um grande atleta, talvez um apóstolo Paulo, Pedro, talvez o Senhor Jesus. Ou você olha, isso está muito distante da minha realidade. Então o que está próximo da tua realidade, hoje, agora, que você pode ter como referencial? Quando você quer desanimar, quando você quer parar, você olha para essa pessoa e fala, pô, essa pessoa tem uma característica de perseverança, essa pessoa tem uma história de vida de derrota, tem uma história de vida de pecado, tem uma história de vida de falência, mas ela conseguiu, se levantou. Como é que ela conseguiu? Esses argumentos, está entendendo o que eu quero dizer? Olhando para uma pessoa real que existe, que é falha como você, ou por um testemunho de uma pessoa da Escritura, de referência para você, de sabedoria para você, vai trazer força para você, energia para você batalhar no dia a dia e não vai desistir. E a disciplina vai te alcançar e você vai ser vitorioso no momento da disciplina, em uma luta, em um momento de espera, em um momento de uma situação como essa. E isso realmente vai fazer a diferença na tua vida. A disciplina é o caminho que o Senhor, Ele nos coloca como anteparo de perseverança para a promessa, como anteparo de obediência para alcançarmos a justiça de Deus. Guarde isso no teu coração, obediência como anteparo de perseverança para a promessa, obediência, disciplina como anteparo de obediência para alcançarmos a justiça de Deus. Isso será grandioso em momentos de luta, em momentos de necessidade, em momentos que precisamos de auxílio e de apoio. Olhe para os teus sonhos e tire características dos teus referenciais, que isso vai realmente mudar você e vai fazer transbordar em você essa porção muito, muito especial. E assim como a disciplina está relacionada nesse âmbito à obediência, a disciplina também está relacionada à conduta. A disciplina, a obediência no âmbito, creio eu, da palavra de Deus. Sempre digo isso, que outros podem explicar de outra maneira, e todos esses argumentos que falei. Mas a disciplina está relacionada à conduta, sabe? Como você procede, como você age. Então, no âmbito espiritual, digamos, resumindo, a obediência. No âmbito da revelação da palavra de Deus, melhor. No âmbito da revelação da palavra de Deus, melhor, é a obediência, que Deus quer nos exercitar para caminharmos à sua presença. Veja que Deus disciplinou o povo de Israel no deserto, e eles não aceitaram a disciplina de Deus, pelo contrário, se rebelaram, se revoltaram, deu ruim, não deu certo. Então nós não vamos por esse caminho, vamos encontrar o caminho de transformação da nossa vida à luz do Espírito de Deus, que é misericordioso, para sermos obedientes. E dessa maneira, ser obediente não significa ser frouxo, não significa ser fraco, não significa ser menor, significa exatamente não aparecer para os homens, mas realmente aparecer diante do altar de Deus, obedientes e temerosos, para alcançar dele a promessa e a justiça, como eu já falei. Mas no âmbito do desenvolvimento pessoal, é a conduta, é a tua conduta, que ela é melhorada nesses dois passos, olhando para o futuro ou olhando para os seus referenciais. Então, obediência e conduta, âmbito espiritual e âmbito pessoal. A tua conduta, em nome de Jesus, que talvez tenha deixado a desejar, afetou diretamente a tua vida espiritual, ou melhor, em função de fraquezas e de debilidades espirituais, a tua conduta foi afetada, e dessa maneira você é uma pessoa indisciplinada. E o indisciplinado, ele não consegue alcançar as coisas que ele deseja e que ele sonha. E hoje nós tomamos posse da virtude que vem do altar do nosso Deus,
como está escrito em nome de Jesus. É para a disciplina que perseveramos. A disciplina de Deus vem para aproveitamento, versículo 10. E toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico para aqueles que foram experimentados, fruto de justiça. Ser disciplinado, não é bom, resiste, não quero, porque Deus permitiu, não sei o quê. Mas depois você põe a mão na consciência e vai ver que realmente Deus estava ali te mostrando para tirar o melhor de você. O grande problema é que isso acaba acontecendo na prática da nossa vida, na nossa necessidade, na prática dos nossos relacionamentos e dos nossos convívios. Ainda aqui, o livro de Provérbios, eu faço questão de ler Provérbios 3 e versículo de número 11. Provérbios, rapidinho aqui, capítulo 3, filho meu, versículo 11, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não rejeite a disciplina de Deus. Se existem provas, se existem pessoas desafiadoras no teu caminho, não rejeite a disciplina de Deus. Deus vai te formar e te capacitar de tal maneira que você vai viver de maneira surpreendente essa resposta que virá do Senhor na tua vida. E ainda o Provérbios, que eu quero citar, o capítulo 29, Provérbios no capítulo 29, só conferir aqui na anotação, e versículo de número 15, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então veja, o exemplo da mãe que disciplina seu filho, que disciplina a criança, dão sabedoria. A disciplina, ela está relacionada à sabedoria, está relacionada à perseverança, está relacionada a oportunidades e está relacionada à justiça de Deus. Que eu e você possamos olhar para o futuro, para os nossos grandes sonhos, possamos olhar para os nossos referenciais e viver uma vida de disciplina, daquele que realmente tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a disciplina vai te dar uma grande vitória, a vitória contra toda procrastinação. E eu quero orar por pessoas que perderam tempo na vida, pessoas que hoje vivem acusações porque só procrastinam. Procrastinação, você sabe, é empurrar com a barriga, é deixar tudo para amanhã. Ou que você perdeu a sua força de vontade. Quero orar por pessoas que não têm ânimo para fazer nada, que não conseguem desenrolar a sua vida, que começam e que param e tudo fica uma perturbação e uma situação realmente terrível. Nesse assunto poderíamos nos demorar mais ainda, mas vamos orar. Pai de amor, cada vida que o Senhor tem chamado para correção, para aperfeiçoamento, para o aprimoramento dos teus caminhos, da tua obra, para ouvirem a sua voz e estarem diante do teu altar, recebendo a tua palavra, meu Pai. Tem misericórdia e alcança cada um dos teus servos, das tuas servas, das suas lutas, das suas relutâncias, das agruras de sua vida, Senhor, daquilo que deixaram para trás e hoje os acusa, daquilo que falharam e fraquejaram, Senhor, e de fato, Pai, ó Deus, hoje colhem como situações bloqueadoras e paralisadoras em sua vida, sofrem hoje como consequências de sua indisciplina, como fatalidades, meu Deus. Esclarece-nos e justifica-nos em tudo para que novas oportunidades venham e pelo caminho de disciplina possamos acordar cedo, ter prazer na tua lei, buscar ao Senhor, congregar na tua casa, estarmos diante do teu altar. Eu quero trazer essa palavra de encorajamento, de bênção sobre o teu servo, a tua serva, que se levantem, Senhor, de um arranque agora, em nome de Jesus, se coloquem em pé, cheios do seu Espírito, não enfatuados, não cansados, não, Senhor, oprimidos, opressos, mas dispostos, vencedores deste espírito amarrador demoníaco. Caia por terra toda a procrastinação, tudo que tem ficado para o dia seguinte, todo volume de coisas nas mesas, toda necessidade de limpeza doméstica, toda faxina da alma, toda situação de insegurança que tem colocado o Senhor, esse mal da indisciplina, toda rebeldia e porta de desobediência que tem se aberto na hora das provações, e por assim dizer, tem feito os teus servos, Pai, não aprovados, mas desaprovados, não habilitados, mas desabilitados, não em autoridade, mas sem autoridade. Caia por terra. Obrigado, Senhor, pela importância desta porção, desta mensagem hoje.
Nós oramos e jejuamos, haja esse caminho do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração. Dá-nos graça para olhar para os grandes alvos, objetivos de nossa vida e sonhos e promessas, mas para vivermos e caminharmos, se fraquejarmos ou não tivermos força ou esperança em nós mesmos, olhando para os nossos referenciais, pessoas que ilustram a nossa fé e a nossa caminhada, aquilo que é particular a cada um. Sobretudo, Senhor, e sobretudo, como fala Hebreus, aos heróis da fé. Dá-nos a vitória, Pai, porque sabemos o Senhor disciplina para proveito, para aperfeiçoamento, para a justiça. Dá-nos a viver a promessa, dá-nos a viver a justiça, por aqueles que têm sido exercitados na disciplina, que talvez tenha se passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de disciplina, para que pela Tua boa e fiel mão seja levantado o Teu servo, a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É tremenda essa palavra, o meu sentimento e o meu desejo é continuar falando sobre esse assunto, porque é de grande importância realmente para cada um de nós. Mas eu quero encerrar com o versículo 12 e 13. Hebreus 12, 12 e 13. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Mãos fracas, frágeis, joelhos fracos, frágeis, em nome de Jesus. Diga comigo, eu não fui chamado pelo Senhor para ter mãos fracas e para ter joelhos trôpegos. Eu fui chamado pelo Senhor, pela sua obra de salvação, para ser firmado, para ter mãos firmadas, para ser forte e para dar passos firmes diante do Senhor meu Deus. Receba essa cura na obra das tuas mãos e na força das tuas pernas, que o Senhor quer te dar essa grande dádiva, essa grande alegria. Diga ao fraco, eu sou forte. Tomai as relhas de arado e as vossas podadeiras, dizia o profeta Joel 3,10, e forjai espadas e lanças, em nome de Jesus. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie e antes seja curado. Receba, em nome de Jesus. Fica com Deus.